noite subiu o morro, tornou a ganhar altura e logo estava sobrevoando o centro de Concepción. E ali, naquelas alturas, começou a escrever um poema no céu. Letras de fumaça cinza e preta contra o céu azul rosado que gelavam os olhos de quem olhava. Juventude, juventude, li. Tive a impressão, a louca certeza, de que eram provas tipográficas. Então o avião voltou para a nossa direção e depois fez outra curva e deu outra passada. Dessa vez, o verso foi muito mais longo e deve ter exigido muita perícia do piloto. Aí é em latim. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército, que é um verso do Gênesis. Por um instante o avião parecia perdido no horizonte rumo à cordilheira, mas voltou. Um dos presos, que se chamava Norberto e estava enlouquecendo, tentou trepar no muro que separava nosso pátio do pátio das mulheres e começou a gritar: "É o Messerschmitt, o caça Messerschmitt da Luftwaffe." Todos os outros presos se levantaram. Na porta que dava para o ginásio onde passávamos a noite, 2 carabineiros tinham parado de falar e olhavam para o céu. O louco Norberto, agarrado ao muro, ria e dizia que a Segunda Guerra Mundial tinha regressado à Terra. Coube a nós, chilenos, recepcioná-la, dar as boas-vindas, ele dizia. O avião voltou para Concepción. Boa sorte para todos na morte, li com dificuldade. Por um instante pensei que se Norberto quisesse ir embora, ninguém o teria impedido. Todos, menos ele, estavam imersos na imobilidade com as caras voltadas para o céu. Até então eu nunca tinha visto tanta tristeza. O avião tornou a passar sobre nossas cabeças, completou a volta e levou-se e embicou para Concepción. Que piloto, dizia Norberto, um Hans Marcel reencarnado. Tal e qual, li. Então o homem exclamou: "Esta sim é osso do meu osso, dos meus ossos, e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do outro." É um verso do Gênesis, que o cara riscou no céu. E aí ele vai, mas assim, esses versos todos vão ter essa marca dessa coisa do idealismo que vai se aproximar do fascismo, né? Isso foi ele ficou sendo conhecido como o piloto que fazia isso, e aí os chefes parabenizavam ele, ou brigavam com ele e tal, né? Até que o Ramiro, e tudo isso aqui é o Bolanho contando, e eu, Roberto Bolanho, né? Até que ele conta a história de 2 irmãs, as irmãs Venegas, que sumiram e que o responsável foi o Ramires Hoffman. O Ramires Hoffman frequentava as oficinas literárias de Santiago como qualquer um de nós. Santiago do Chile, né? E ele era talvez o poeta mais importante daquela geração. E foi dito por contemporâneos dele. Claro, isso é ficção, né, gente? Sim, sim. E aí, um dia ele sai com essas irmãs Venegas, que eram 2 gêmeas, e vão para elas têm uma relação com a esquerda e tal, aí vão para um interior lá do Chile, e de repente elas somem, desaparecem, aí um dia aparece o corpo de uma delas, enfim, aí ele assume a carreira como torturador e assassino, enfim. E um dia, querendo mostrar os seus dotes artísticos, ele monta uma exposição. Ninguém sabe do que é, ele diz: vai ter uma exposição, então chama toda a alta cúpula da cultura letrada de Santiago, os puxa-saco dos milicos, milico e tal, vão ali, lá. E aí ele faz uma exposição com os mortos dele, né? As pessoas que ele matou, ele fotografa. Quer dizer, é uma alegoria, mas é uma história muito crua, né? Que esse personagem ele vai desenvolver, esse personagem vai desenvolver muito bem aqui nesse Estrela de Santos, que é um livraço. Esse livro realmente é algo assustadoramente bom, assim. Eu acho que das novelas do Bolanho, dessas curtas, esse aqui é um... Tem outros, né, mas enfim. Então, é um livro que... Esse livro, Literatura Nazi, é um livro que tem uma coisa ambivalente muito grande. Primeiro porque tu olha, mas o que é isso, né? Aí tu descobre que tudo é ficção. Aí tu vai, tu ri em alguns momentos, aí tu chega no final, tem essa paulada, que é essa história do Ramires Hoffman, e realmente deixa chocado. Assim. E esses conteúdos te passa o sentimento de que há uma verossimilhança? A ditadura isso seria possível? Isso talvez até tenha sido possível? Em alguns aspectos, sim. Claro que a ideia de montar um cânone inexistente, ficcional, um cânone da extrema-direita nazifascista, enfim, não chegaram a tanto, né? O Capital talvez tenha chegado a tanto, mas a extrema-direita não chegou a tanto de criar um cânone, né? Aí é uma invenção, né?
Mas as práticas Mas relatadas, as práticas, exatamente. as práticas É o relatadas que- são bem... Esse livro tem uma coisa aqui em cima dele que é justamente isso. Quer dizer, o que está aqui pode ser ficção, Eu acho que eles mas estão criando seus cânones. Né? Só tem os 750 mil presos nesse país, que é uma ficção, né? Mas são 750 mil presos. Só um exemplo, no 2666 tem um determinado momento, que são 4 personagens em busca de um escritor, né, que não se mostra. E aí eles... tem um cara no manicômio lá e ele descobre que tem um cara junto com ele que é artista. E a grande obra dele foi decepar a mão e, claro, botar taxidermia e expor, né, no museu. E, claro, isso é ficção, mas você vai colocar o nome do artista no Google, todo mundo procurando se isso aconteceu, se ele cortou realmente a mão. Tipo a orelha do Tipo, Van Gogh. A orelha do Van Do Gogh. Van Gogh, sim. mas aí eu acho que é aquelas bordas em que ficção e Se que chocam. seja realidade, realidade se real chocar. são coisas que, bom, qual realidade? O que é? O que é? Aonde começa Mas tem a um lenda livro. urbana, né? Talvez mas eu tem um usar livro, a agora palavra eu não história consigo fica lembrar um o pouco nome do- melhor. História e ficção. Não sei. Acho que ele é um roteirista de Hollywood, que ele fala. fala. E extrapolando o Brasil, é um macaco simonismo do Bolanho, porque, gente, a tragédia está pronta, sabe? A ficção raramente consegue superar a realidade, sabe? O Macaco Temos Simão diz que o Brasil é o país da piada pronta. Assim, eu acho que, por mais que a ficção escreva, talvez ela não consiga ser tão cruel e tão torpe quanto a realidade. Mas é o que Talvez nós temos na presidência hoje. as referências no decorrer do livro, da construção do livro, tenham sido mais elaboradas. Mas ele sabe muito bem qual é o amargor do erva mate, sabe? Essa coisa. Mas quando é babata, ficou bom, hein? Ficou bom pra cacete. Mas é que nem aquele que é uma mesma trajetória. O que ele vivenciou na vida dele, ele colocou nos livros. Claro, ele pode ter fantasiado, pode ter não sido preso, mas os que foram, Como é que isso o que ele se compara? sabia, né? Isso que vocês falaram tem a ver com um pouco o que um autor que eu estava lendo fala sobre o que seria a chave do livro, né? No sentido de que, bom, são escritores, né? São escritores, são poetas, a maior parte são poetas. Né? Ele coloca assim, ó, que o livro é uma declaração de princípios sobre as perversões da literatura. Para Bolanho, todos vivem e morrem pela escritura, que ao final resulta ser a única pátria e causa. E esta, por sua vez, é o reflexo terrível da condição de simulacro do ofício literário. Esse livro nada mais é também do que um conjunto de grandes simulacros. Né? E ele coloca assim, todos os escritores mentem. Perfeito, tu estava dizendo, Bolanho é um mestre nisso. Assim. Vila Matas é outro, Borges é um. Né? Mentem porque inventam. Todos os escritores mentem, todos os escritores são heróis, todos os escritores são monstros. E de trás de qualquer epifania sempre espreita o sangue. E que a chave do livro seria, esse livro é contado em tom de piada, mas aquele tom de piada de quando a gente recorda algo horroroso, pelo qual a gente tenha passado. Tipo, aconteceu comigo algo horrível, mas conta como uma piada. Do livro que sobreviveu. Então esse aspecto paródico, tá rindo porque satírico, sobreviveu. exato, Que paródico não chorava. Que depois ficou Sorrir pra não engraçado. chorar, perfeito. Mas, no Isso é um momento... fenômeno à parte a ser estudado, né? Esse tipo de proposição. O velho Freud já estudou falou muito. já Já se debruçou. É um tipo de exorcismo. Tu bota aquilo pra fora pra poder purificar. Na verdade, é uma forma de superá-la, né? Quem é que falou isso? Boa pergunta, rapaz. E agora eu vou saber quem que falou. Muito bom. Tem alguém aí que eu te mando. Tem um autor gaúcho que é um grande estudioso da obra do Bolanho, que é o Antônio Cherchenesky, que é tradutor, inclusive traduziu a novela Luminosa do
Mário Levreiro, que é outro grande autor, né? O Levreiro talvez seja dos sul-americanos, seja, depois do Bolanho, talvez um daqueles grandes autores que vem assim com uma obra estranha, múltipla, vai do quadrinho à ficção científica, começa com conto com ficção científica. Bolanho era um adito dessas coisas, tentou fazer isso, né, em certa forma. Em alguns momentos da literatura do Bolanho, parece que, sabe, o que eu estou lendo, o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, passa 4, 5 páginas, saber o que está acontecendo aqui, onde isso vai dar, né? Eu acho que essa capacidade inventiva de surpreender o leitor, ele consegue. E o Levreiro, que foi traduzido pelo Chechenesky, que tem, se não me engano, os trabalhos dele de doutorado e mestrado são sobre o Bolanho, né? Alguns deles eu acessei, eu olhei, bem bons, assim, compara Bolanho e Vila Matas, Bernard entrando nessa história. Mas enfim, a gente não queria aprofundar nada, né? Queria só trazer a peste, como diz o Freud, né? Que se alguém se interessar, lê essa E a publicação dessa obra agora, no momento que a gente vive, também, né, de certa forma, É nesse momento de proposital, obscurantismo que a gente vive, né, de que a ciência está colocada num plano horroroso, de que as liberdades estão sendo, aos poucos, solapadas, né, de que esse pensamento pseudocientífico da Terra redonda e tal, que aproxima, de certa forma, as coisas de ficção científica. A Terra é plana. Mas o cara tem um globo. É incrível. Eu fiz uma montagem. Os nazistas tinham a teoria da Terra Oca também. Oca. Né? Que seria ali no Polo Norte. O Polo Norte é a abertura. A abertura da Terra existe lá, é uma palavra que todo mundo fala. O que tu está falando do reino interior é Agatha, Shangri-La e Shambhala. Isso, Shangri-La. Shangri-La e Shambhala. Tem um livro. Tem os caras que... Os intraterrenos. Intraterrenos. A gente não vive na parte de fora da Terra. parte de dentro. A gente vive na parte de dentro. Na parte de dentro tem tudo. A gente está na parte de dentro. Sim, sim, sim. Então a Terra seria tudo, seria todo o universo. Registros. São duas teorias diferentes. Sim, mas sim. Eu estou participando de um grupo do Nacional Okido. Conhece o Nacional Okido? Então lá tem os Incas venusianos. Então para mim é a mesma coisa. Mas eles foram, eles tinham teorias assim. Mas é um livro. Tudo pode, de certa forma, dar conta do arianismo, Mas não é real. obsessão pela pureza, essas coisas. Mas então a ideia era trazer É que na esse verdade eles recorte, pegaram assim, a ideia grega que o Olimpo é plano, né? O Olimpo. Mas isso foi provado, né? Com os experimentos. Então tu nega o experimento. Aí claro, se tu pegar Zeus ele soprava, né? É claro, tem que ser reto. Né? Se soprar redondo, vai cair, né? Vai rolar. Vai ver um lustre. Então, gente, Não, é uma coisa a paranoica. ideia era isso, era um pequeno fragmento de uma obra que é grande, dentro de uma obra que é grande, que é a obra do Bolanho, que não é tão grande assim do ponto de vista de páginas, mas que pela complexidade, pela repetição de temáticas e estruturas, eu acho que vale muito a pena conhecer. Não sei se começar por aqui com Bolanho, pode começar com Estrela Distante ou com Detetives. Eu acho que Detetives é sensacional. Detetives é obra-prima, assim. 2666 tem que ter um fôlego, porque o meio é realmente um deserto, né? No meio do 2666 ele conta, são 300 páginas, contando todos os crimes cometidos contra a mulher da Ciudad Juárez, mas como se fosse um boletim de polícia. É tipo tentar ler Tolstói. Não, eu acho que Eu não consegui ler, por isso eu acho que não, mas é que nesse caso aí é uma coisa muito técnica, muito fria da enumeração dos crimes, mas aí tu pega o início, pega o fim, aí dá um fechamento. Então, era isso. Acreditar. E tem uma coisa que eu acho que eu vou deixar claro aqui, que é meio que uma declaração de princípios. Eu acho que com nazifascista a gente não deve dar espaço mesmo. Foi dado espaço e eles fizeram o que fizeram. Nazifascista não deve ter, sou contra dar voz e microfone para nazifascista. Só isso. Obrigado, gente. Mas é isso que acontece.
agora com a cortina vocal dessa voz tonitruante, temos os recados literários. O primeiro recado estará sendo dado por um dos painelistas. Oficina de poesia. É verdade.